Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Climber, o podcast que surgiu muito na ideia de trazer sobre o mundo do e-commerce conhecimento, histórias reais e comprovadas. E claro, para esse ano de 2025, fiquem bastante por aqui, porque vai ter muito conteúdo, muito insight e muitos convidados excepcionais. Pod Climber, escalando sucesso do seu e-commerce. Eu sou Luísa Lessa, especialista em e-commerce, e o meu papel aqui é extrair ao máximo dos nossos convidados. E claro que hoje temos uma convidada super especial. E hoje estamos recebendo aqui a Marina Cardoso, diretora técnica da Blueberry, uma agência inovadora com mais de 700 clientes, e a Blueberry vem ajudando grandes empresas a terem resultados concretos. E claro, a Marina faz parte disso como diretora, já com uma trajetória de 11 anos. Diz ela que, assim, aquela gestora de tráfego raiz, tá? E hoje vamos conversar sobre os desafios no e-commerce, especificamente falando em expectativa de cliente, agência, plataforma, que é necessário ter um alinhamento entre ambos. E claro, nada melhor do que a gente contar com uma pessoa que tem uma trajetória muito importante na área e vem aprendendo muito, né, e compartilhando muito conhecimento com a gente. Então, Marina, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Luísa, é um prazer, fiquei muito feliz com o convite. A gente acaba, durante essa jornada, né, na agência, acompanhando muito sobre e-commerce, ouvindo muito falar e trocando muito com a Klimba também. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui com esse parceiro de longa data para a gente trocar um pouquinho e trazer informação, conhecimento e esclarecer algumas coisas para quem aí está no mundo do e-commerce querendo se desenvolver, quem está começando ou quem já tem uma trajetória aí e está buscando melhorar os seus resultados. Legal. E, Mari, tu nem sabe, mas a primeira vez que eu te conheci, assim, eu nem conversei contigo naquela época, mas eu fui numa palestra que tu estava dando, onde tu falou bastante sobre erros evitáveis e estratégias de marketing, né? E aí depois dali foi onde eu comecei a te acompanhar um pouco mais, assim. E como eu comecei a te acompanhar, eu tenho um ponto, assim, que tu compartilhou em algum momento que me marcou muito, e aí eu vou citar isso aqui agora, que era justamente assim, que tu gostava de ter sentado em bancos como aprendiz, né, em muitas coisas, e hoje tá fazendo parte de algo muito maior, de estar realmente também compartilhando conhecimento. E aí eu queria pegar esse gancho, assim, né, e trazer como tem sido isso para ti durante essa tua trajetória, esses 11 anos, e não só esses 11 anos, mas como que tu foi inserida no marketing, como que tu de fato entrou nesse segmento e tá até hoje. Legal, que legal, não sabia dessa história mesmo. E sim, é realmente esse meu sentimento, né? Eu comecei no marketing lá em 2013, quando eu estava terminando a minha formação acadêmica, né, em administração. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de pessoas e de criatividade, assim, sabe? De comunicação. Mas eu não tinha ainda me encontrado muito, não sabia muito que caminho seguir, né? Eu trabalhei em alguns lugares antes e acabou surgindo a oportunidade na Blueberry. Por indicação de uma amiga, assim, eu entrei e fiz o processo meio desacreditada, porque não conhecia nada, não tinha nenhuma experiência, e acabei entrando nesse mundo, né? Pra todo mundo que começa lá na Blue, eu digo, se abre um mundo na tua frente, assim, né? Porque tu acha que sabe alguma coisa, e aí tu começa a viver aquilo e as coisas vão se abrindo e tu vai perceber. E quanto mais tu aprende, mais tu sabe que ainda falta muito, assim. No começo dá até um desespero, né? E lá na Blue eu comecei assim, então comecei como gestora de tráfego. Na época era de Google AdWords, né? Nem era Google Ads ainda. E era um mundo ainda bem a se descobrir, ainda tinha muita. Era muito mais manual, era uma maneira muito diferente de a gente aprender e ensinar os novos colegas lá na agência também. E até de vender, né? De explicar para os nossos clientes, era totalmente diferente. E ter vivido esse processo, assim, durante muitos anos como técnica, atendendo diretamente os clientes, me deu uma percepção muito clara, assim, do que a gente precisa entregar, do que são as dificuldades do técnico no dia a dia, que são muitas também, né, do gestor de contas, das dores também dos clientes, tanto de serviço quanto de e-commerce, que cada um vem com as suas expectativas, tem diferentes dores no sentido de tamanho de empresa, de verba para investir, de pessoas que estão por trás também, né, dessa operação.
E isso tudo me traz uma bagagem, assim, e fez com que eu me apaixonasse cada vez mais pelo marketing digital e pelas possibilidades, né? O quanto ele é capaz de mudar vidas, assim. O quanto ele mudou a minha vida, né, lá dentro da Blue, e o quanto eu me desenvolvi, conheci pessoas, conheci lugares e conhecimento, assim, que eu jamais imaginei, e principalmente para os nossos clientes, né? Às vezes eu tô dando um treinamento, ou trocando com alguém lá na Blue, conversando, e digo, cara, imagina o quanto o nosso trabalho impacta a vida das pessoas, né? E da mesma forma, uma plataforma de e-commerce também, uma agência, tudo aquilo, a gente é um meio para que as pessoas consigam chegar nos clientes deles, né? E isso é muito forte, assim, é muito rico. E é um compromisso muito grande, né? Então, acho que é por isso que é tão desafiador o dia a dia. Cada vez mais tem exigência, cada vez mais tem novidade, cada vez mais tem concorrência, e a gente está sempre em busca de entregar o melhor na hora certa, para a pessoa certa, para a gente conseguir fazer com que os nossos clientes cheguem da melhor maneira para os clientes deles, né? Esse questionamento que tu fez inicialmente, né, de como foi esse processo, de que muitas vezes, né, não fazia ideia do que ia vir, isso acontece muito nos clientes. E aí tu foi citando agora, né, no decorrer, porque um cliente que ele tá começando algo novo, ou que ele tá buscando um fornecedor, seja uma plataforma, seja uma agência, ele tá ali analisando, muitas vezes ele também não sabe por que caminho ir. Na maioria das vezes, na verdade. E aí ele começa, né? Mas em qual que eu aposto? Porque, de certa forma, por mais que seja um investimento, ele tá apostando naquilo também, sabe? E aí é onde a gente lida com sonhos, com expectativas. E aí, se isso não estiver bem alinhado, não funciona. E aí gera muitas vezes até frustração para quem colocou, tirou o projeto do papel e às vezes, de fato, ele não se desenvolveu como deveria, né? Então, acho que vai ser bem legal essa nossa conversa, porque a gente vai conseguir trazer bastante o que se deve evitar, né? Quais são os erros evitáveis de fato, que foi um ponto que, né, tu trouxe bastante naquela palestra também, e que é justamente isso, o que a gente pode ajudar para contribuir. Então, acho que isso soma bastante no decorrer aí também. E Mari, um ponto também, né? Tu comentou bastante sobre essa experiência de estar atuando na parte técnica, entender o desafio, né, do próprio gestor de contas, mas também da dificuldade do cliente. Eu sei que tu atuou bastante também nessa parte do sucesso do cliente. Sim. Como na tua percepção, né, tu intermediar isso, ver os dois lados, o que tu acredita que são erros que às vezes ali dá para evitar, sabe? O que normalmente acontece ali e que o cliente, né, lá na ponta, ele deve ficar atento também naquele momento? Legal essa pergunta, porque o sucesso do cliente, ele hoje lá na Blue a gente tem um setor, né, focado em sucesso do cliente. A gente tem uma trilha de sucesso do cliente, pensando de que maneira a gente pode contribuir para que a jornada do cliente dentro da agência seja o mais claro, mais tranquila possível, né? E hoje eu tô muito ligada, né, ao time de sucesso do cliente. Isso acaba agregando muito, trazendo muitas percepções durante tanto a nossa jornada quanto a agência, quanto a jornada do cliente conosco. E pontos que a gente percebe, assim, que cada vez mais são falados, mas que ainda precisam melhorar muito dentro desse processo. A transparência, né? A gente lá na Blue procura ao máximo ser muito transparente com os nossos clientes. Como você falou, a gente tem mais de 700 clientes e mais de 100 pessoas trabalhando. Então, imagina que a informação, ela precisa fluir dentre essas pessoas de uma maneira muito clara e objetiva, porque tem uma pessoa que faz a pré-venda, tem uma pessoa que faz a venda, tem o técnico que atende diretamente, que faz, por exemplo, o Google Ads, tem outro técnico que faz Meta Ads, tem uma outra pessoa que vai desenvolver a copy. Então, a transparência e a comunicação, elas precisam estar muito claras para que a gente consiga entregar, de fato, esse sucesso para o cliente, né? E um outro ponto muito importante é a expectativa, né? Porque hoje a gente vê o mercado crescendo cada vez mais, e isso é muito bom, né? São muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo eu vejo que são muitas empresas, muitos prestadores de serviços entrando e prometendo muitas coisas e vindo com muita informação que às vezes não encaixa com a realidade, né? E imagina, eu me coloco muito no lugar do cliente, assim, pensa, eu sou um empresário, eu entendo do que eu faço. Eu vou procurar uma plataforma, eu vou procurar uma agência para me ajudar para começar a desbravar
esse mundo do digital que tanto dizem que precisa. E aí eu falo com 1, 2, 3 pessoas, cada uma me fala uma coisa, eu tenho que optar por uma, daqui a pouco eu já não sei mais quem falou o quê, e aí é onde começa a ter os atritos, os ruídos na comunicação, de coisas que a gente muitas vezes não prometeu, porque a gente não promete, porque a gente sabe do quanto as coisas tem o seu tempo determinado, tem o seu processo determinado, e aí a gente acaba encontrando dificuldades. Então, a transparência e a comunicação são, assim, a chave que eu vejo de tudo aquilo que a gente entrega pra gente conseguir entregar resultado. E quando a gente não tem resultado, na maioria das vezes, é por conta dessas duas questões também, que de alguma maneira ficaram soltas no caminho e deixaram algum tipo de frustração e de expectativa frustrada, né? E faz muito sentido, porque aqui na Klimba, a gente também não promete. Isso não vai ouvir nunca um vendedor dizendo que promete. E às vezes, assim, o cliente lá na ponta, né, ele vem, daí o líder ele faz uma reunião, daí ele fala, tá, mas e aí, quanto que eu vou ter de faturamento no meu projeto? Né? E aí, isso vem muito de uma essência, de um valor, muito tanto da Blueberry quanto da Klimba, porque não dá, como tu comentou, cada um tem seu tempo. Eu não sei se aquele lojista ele vai ter a mesma quantidade de produto que o outro tem, ou se ele vai cadastrar o produto da mesma forma, boa, que tem um bom SEO igual outra marca, ou o quanto a marca dele tá no mercado, às vezes o comparativo é com uma que tá entrando agora, então tudo isso influencia, né? Muito, muito. E eu acho que essa questão ela é muito importante de ser comentada, Lu, porque assim, a Klimba tem o trabalho dela, tem o papel dela dentro de um projeto. A agência tem o papel dela dentro de um projeto. O cliente tem o papel dele e dentro do cliente tem vários papéis a serem desenvolvidos. E quando não tá muito claro o papel de cada um, acaba que sobra para todo mundo e ninguém consegue entregar com excelência aquilo que precisa. E isso que tu falou é muito real, assim, porque, por exemplo, a gente vê lá clientes com expectativa frustrada ou que vêm de outras agências e conversar conosco de que não estão tendo um resultado legal. E aí a gente vai olhar, de repente não, muitas vezes, né? A oferta não é boa, ou o preço não tá legal, ou o mix é muito baixo, muito pequeno, ou o público não tá bem alinhado com aquilo que ele tá oferecendo, com o preço que ele tá cobrando. Enfim, são muitas variáveis que vão muito além da nossa alçada, né? Então, quando a gente tem parceiros, como por exemplo, um parceiro de e-commerce que nos ajude a conversar com o cliente, entender, alinhar e alinhar a expectativa dele com o que a gente pode entregar, aquilo que a gente consegue ajustar com o que o cliente precisa, cara, fica muito melhor, né? Mas acontece muito de repente, ter uma plataforma que não tem um suporte, a gente não consegue entrar nessa parte, o cliente muito menos, não sabe, cobra de quem tá mais perto, que é muitas vezes a agência, não tem pra onde correr e acaba se frustrando com o resultado, parando de anunciar, e aí mesmo que o resultado piora, né? Então é uma bola de neve que acaba se formando, né? Uma reação em cadeia que precisa ter muito cuidado desde o começo, né? E isso é muito importante alinhar, né? Porque numa análise onde esse potencial cliente ele vai estar analisando a plataforma, ele começa sempre a colocar os diferenciais, né? Ah, o que eu devo avaliar? Ah, tem suporte. Aí às vezes ele olha uma plataforma de entrada, mas tem suporte. Mas como é que vai funcionar? Qual o nível de suporte? Qual o nível, exatamente. E aí é uma dificuldade que não só para aquele cliente, mas para vocês como uma agência parceira também, porque aí acaba dificultando Muito. para vocês entrarem em contato, para pedir. Aqui na Klimba, eu não sei se acontece lá com vocês, mas aqui na Klimba assim, acontece muito. O nosso foco é muito no suporte estratégico, né? Então a gente, se pegar o telefone e ligar aqui, a gente vai atender, tem um e-mail, vários canais de atendimento que a gente presta aqui. E às vezes, eles estão tão acostumados com o suporte que às vezes eles ligam aqui. Ah, então, eu não consegui falar com o meu sistema RP, o meu fornecedor lá. Tu não podia pegar e ligar lá e falar direto com eles? Então, tipo, isso, pra tu entender o quanto o mercado ele tá necessitado disso, sabe? Sim, sim. Até essa semana eu tava pensando com relação a isso, a gente
colocando o planejamento desse ano rodar e fazendo ajuste e vendo o que tá vindo de tendência para determinados mercados, enfim. E a gente vê muito duas coisas, né? Personalização e inteligência artificial. E querendo ou não, são dois conceitos que eles se encontram em algum momento, né? E pela nossa experiência, o que a gente vê, sim, a inteligência artificial tem ajudado muito, tem otimizado muito tempo, tem nos ajudado pra caramba. Mas os clientes querem conversar com alguém. Os nossos clientes querem conversar com alguém, querem a ajuda de alguém, e os clientes dos nossos clientes também, né? Então, isso é algo que vai muito de encontro com o que tu falou. Quando o cliente sente que ele tem um suporte, que ele tem um suporte no real sentido da palavra, né? Alguém com quem contar, né? Muitas vezes é a agência, muitas vezes é a plataforma, às vezes é um consultor, e isso traz um vínculo, né? E da mesma forma que traz esse vínculo, afasta, né? Porque em determinados negócios que não tem essa aproximação, acaba que esfria, ficam dúvidas, ficam informações perdidas, fica um entendimento enganado, e aí lá na frente vai aparecer de alguma forma esse desencontro, né? Então, a gente tem também muito essa tendência de tentar ao máximo resolver. Tem muitas coisas que a gente não pode abraçar, né? Porque são demandas que independem do nosso esforço e, enfim, o tempo do nosso time também tá sempre em jogo, né? A gente tá sempre buscando atender da melhor forma. Até mesmo em questão de conhecimento, Sim, né, sim. Mari? Porque pense assim, vocês são especialistas nisso. Sim. Não tem como eu, né, Klimba como plataforma, ir lá e ser especialista. Não, a gente é especialista em e-commerce. Sim. E aí que começam, acho que, essa divisão de papéis. Sim, sim. E aí até um ponto que tu comentou, que eu vejo muito importante, e vou frisar aqui para os ouvintes que já têm e-commerce, né, ou que pretendem entrar em e-commerce, que muitas vezes o ponto né, o dono de e-commerce, ele coloca um e-commerce, e aí, às vezes, na percepção dele, eu vou colocar um e-commerce, ele vai se vender sozinho, e eu não preciso de alguém por trás da ferramenta para fazer funcionar. Resposta: não vai funcionar. Não vai. Sempre vai ter que ter alguém lá atrás, alguém respondendo no WhatsApp, às vezes alguém vai ligar só pra saber se existe aquela marca. Sim. E aí isso tudo começa, né, às vezes impactar. E ele, mas eu não tenho resultado. Não, mas espera aí, onde é que tá o ponto? Então, acho que dá pra dividir como se fossem caixinhas, eu acho, né, cada fornecedor especialista em cada área, eu acho que é onde a gente começa a trazer um pouco mais isso, mas eu queria, Mari, que tu pudesse compartilhar como que os donos de e-commerce, especificamente quando tá nessa fase de decisão, né, como que vocês ajudam eles a também dividir, né, isso? O que é de responsabilidade de cada um? Como que ele pode olhar para tomar melhor essa decisão também? Legal. Lá na Blue a gente usa muito um conceito para treinar o nosso time, para entendimento, para a gente, os pré-vendedores, explicarem para o cliente aquilo que a gente faz, porque a gente faz tanto uma abordagem proativa quanto atende clientes que nos procuram, então muitas vezes a gente tem que explicar do absoluto zero, quanto dentro da jornada do cliente a gente explica para ele onde está o nosso trabalho e o que a gente vai poder fazer por ele nesse período. A gente sempre diz que tem coisas que estão na minha alçada que você não pode fazer, né? Você como cliente não pode fazer. Tem coisas que você como cliente, como empresário, pode fazer e que eu não tenho alcance. Então, a gente precisa ter esse contato e tem coisas que vão ser de outros fornecedores. Então, esses conceitos são... a gente sempre fala em 3 pilares, né? Estrutura, conteúdo e tráfego. E a estrutura e o conteúdo são... A estrutura, né, vai muito de acordo com a plataforma, com as redes sociais, com uma estrutura como se fosse uma estrutura física para receber essas pessoas, para receber quem vier para a tua empresa, uma estrutura que traga qualidade, uma estrutura que passe segurança, que passe credibilidade, que seja fácil, né, usabilidade, enfim. O conteúdo que comunique aquilo que você faz, um conteúdo que seja atraente para as pessoas, que seja claro, um conteúdo que
que comunique realmente o que de melhor você tem, o que você tem de diferencial, e então o tráfego, né? Então, a gente sempre diz, imagina que dentre esses 3 pilares, se um deles não tiver bem firme, não adianta os outros 2 estarem firmes, porque vai cair, não vai se sustentar. Então, da mesma forma, não adianta um cliente vir aqui fazer um site excelente com a Klimba, fazer, assim, a melhor configuração, colocar os melhores produtos, ter até os melhores preços, se ninguém entrar no site, se ninguém chegar até lá, né? Então, são estruturas que precisam estar firmes para que a gente consiga entregar um resultado de qualidade em todas as pontas. E aí, imagina, se a Klimba vai lá, faz um excelente e-commerce, faz um site bem feito, se preocupa em instruir o cliente com as informações que ele precisa colocar lá, imagens de qualidade, uma boa descrição, um bom título e tudo mais. A Blue vai lá e faz uma boa campanha, o cliente até investe um valor ok, que também é um outro problema, né? Muitas vezes o investimento é muito baixo para o resultado que se espera. E o cliente não tem uma postagem, não tem um depoimento, não aparece nas redes sociais. Tu entra lá, parece que a empresa morreu no último Natal, porque a última postagem que tem lá é do ano passado, de boas festas. Não tem como, entende? É possível que se venda se já tiver clientes que são bem fiéis, mas para expandir, para realmente fazer acontecer aquele e-commerce, precisa de todos esses pilares bem desenvolvidos. Eu acho que nisso a gente vai concordar muito, assim, e a gente sofre muitas vezes com esse tipo de conceito, expectativa que é criada, que foge da realidade, né? Seria bom, por um lado seria bom se fosse mais fácil, mas todo mundo conseguiria, né? Então, cada vez mais a gente precisa fortalecer esse entendimento, até no mercado, para que todo mundo seja mais responsável também, né? Até com a expectativa que se cria no nosso cliente, porque envolve muitas coisas, né? Muitas vezes é um projeto de uma vida do nosso cliente. E a gente precisa ter muita responsabilidade e transparência, como eu falei lá no começo, daquilo que a gente vai prometer com aquilo que a gente consegue entregar. Com certeza, até porque tendo isso bem alinhado é onde o cliente começa a ver resultado, né? E quando eu vejo muito durante essa nossa conversa, já me veio alguns clientes na cabeça, né? De como isso bem alinhado funcionou. E aí o cliente hoje ele colhe realmente os frutos, e são frutos que hoje tá contente, a gente tem grandes operações em conjunto, né? E operações grandes que faturam milhões. Então a gente começa a perceber isso, que bem alinhado funciona, só que precisa do alinhamento. Isso, exatamente. Eu vejo que em comum a gente tem, como a gente estava conversando, né, alguns clientes, mas em comum todos os clientes que a gente tem que tiveram bons resultados foram clientes que tiveram uma boa base, que souberam começar, que tiveram paciência e principalmente consistência. Né, consistência, que não dependem só da Klimba, não dependem só da Blue, que tem uma estrutura por trás para fazer acontecer. E que não colocam toda a sua expectativa que o e-commerce da Klimba vai fazer um resultado. Não, precisa da agência, precisa de um produto legal, precisa de um posicionamento claro, precisa de uma oferta legal, precisa de um monte de coisa. Né? Eu acho que muitos dos problemas que a gente vive no dia a dia gira em torno de empresas que talvez não se preocuparam com essa base bem feita, que hoje nossos clientes que têm operações milionárias aí, que são super cases, que começaram do zero, né? A gente tem clientes que começaram do zero no digital e tem hoje resultados incríveis. Então, é a prova de que é possível, mas tem o seu preço. E até mesmo, às vezes a questão de expectativa, provavelmente vocês passam por isso, porque a gente passa muito aqui. Às vezes o cliente vem, mas né, eu tô há determinado tempo, ainda não atingi o resultado que eu queria. E aí, quando a gente vai olhar, tá, mas beleza, onde é que tu quer chegar? Eu quero faturar, sei lá, 500 mil. Tá, mas tu tem produto pra faturar os 500 mil? Daí já começa. Assim, ele quer, mas não sabe nem o como, É. né? Não sabe nem o como, assim, muitas vezes a gente lá na Blue, a gente, já no começo, né, da operação, a gente faz um briefing, pega a expectativa, faz as metas, e muitas vezes provavelmente vocês passam por isso, a gente fica com receio de jogar um balde de água fria no cliente, de dizer, cara, não, menos, bem menos, vamos com calma. E aí a gente começa aos poucos a trazer eles para a realidade. Então, olha, hoje, trazendo assim informações, né? Olha, hoje, o mínimo que a gente vai pagar num clique para esse teu negócio, para essa região, é R$2. Se a gente investir R$30 por dia, a gente vai ter 15 cliques por dia.
se a gente tiver uma conversão para cada 100 cliques, não é ruim. Então, tu imagina quantos dias a gente vai precisar ter para poder fazer uma venda, que a gente não sabe nem o ticket ainda, né? Então, a gente já começa a trazer o cliente para a realidade, assim, numa conta super simples, muito prática, para ele dizer, não vai amanhã ter compras milionárias e conversões a cada minuto. Vão acontecendo, até porque tanto a plataforma quanto o Meta, o Google, eles precisam entender o público e a gente também aqui do outro lado analisar os dados. Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite e muito menos sozinho, né? Então, a gente procura trazer muito essa realidade para o cliente sem frustrar, sem procurar frustrar, porque e a gente sabe que envolve um monte de coisa, né? Mas trazendo, cara, é possível, mas existe um caminho, né? Então, às vezes o cliente, eu quero 100 conversões. Beleza, para ter 100 conversões, como a gente está hoje, vamos supor, um cliente que já está há 3 meses, tem um custo de conversão X, cara, a gente pode ter 100 conversões, mas no mínimo a gente precisa investir isso. Você vai investir? Não, ainda não. Então a gente ainda não vai ter 100 conversões, mas a gente vai trabalhar para isso, né? Acho que isso precisa estar muito claro e querendo ou não, a gente treina também o nosso time para ter coragem de falar, né? Falar, obviamente, com respeito e com consideração, que eu acho que isso é muito importante, né? Respeito e consideração pelo negócio da pessoa e pela experiência que a pessoa tem, porque eles têm experiência no negócio deles, nós temos experiência no nosso negócio, mas o que a gente sabe é que a gente sempre procura dizer, cara, não digo que é impossível, mas é bem improvável que vai acontecer esse resultado nesse período, né? E a gente treina muito o nosso time para isso também, para trazer o cliente para a realidade sem perder a esperança, mas com expectativa de crescimento e sabendo os passos que ele vai precisar dar lá também. Sim, até porque eu dou muito esse exemplo, assim, eu sei que tem um cliente que se eu dissesse assim, ó, vamos montar mais uma loja física, rapidinho ele montaria, ele sabe tudo, todo o passo a passo que ele precisa fazer. Vamos montar uma loja virtual? Óbvio que ele não vai saber se ele nunca montou, né? Faz parte desse processo. E aí faz parte nossa também de poder contribuir passando esse conhecimento e gerar setar realmente essa expectativa com ele. Faz super sentido. E essa experiência traz segurança também, né? Total. Então, eu acho que isso faz muito parte desse processo também, dessa parceria, de encontrar realmente parceiros de negócio que vão te ajudar a ir adiante, que eu acho que é assim, um dos grandes segredos de negócios que deram muito certo. Encontraram pessoas que se encaixaram num projeto e somaram forças, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente não tem todas as novidades de e-commerce lá na Blue. A gente não sabe o que dá pra fazer, o que não dá, o que dá pra personalizar, o que não dá. A gente tem uma noção, a gente tem experiência de outros clientes que deram certo. A gente tem muita busca por conhecimento, mas jamais seria igual a vocês que estão aqui todos os dias trabalhando nisso. Sim, e algo que ajuda muito aqui também, que a gente faz muito com os clientes, é até mesmo pegar ele pela mão nesse sentido. Porque às vezes ele tá vindo de uma outra plataforma, ele já tem uma operação e ele já tem uma base muito sólida. Mas também tem aqueles que não, que eles precisam desse apoio. E aí a gente também trabalha muito em conjunto, inclusive em conjunto com vocês, agência, o próprio time de CS aqui dentro. Que aí o nosso papel é o quê? O CS olhar para isso também, já começar a introduzir isso desde o momento que ele finaliza uma implantação de um projeto. Beleza, por onde é que tu queres começar? Vamos por aqui, então tá. E aí é onde entra a agência, porque às vezes ele começa o projeto e ele não faz nem ideia que ele precisa de uma agência. Pra fazer o quê? Pra fazer um tráfego pago, pra tá realmente trazendo visita para aquilo ali. Sim, a questão dos pilares que eu comentei, né? Se a gente não instruir o cliente, o que vai acontecer? Se vocês não instruírem, ele vai amar o site, se apaixonar pela solução e não vai faturar nada, né? No próximo mês o site está pronto e nada aconteceu. E aí que vem a frustração. Por isso que é tão importante a gente saber deixar o cliente ciente dos passos, do que vem, do que ele pode esperar, né, do nosso esforço e do resultado, porque assim ele vai saber que a Luísa não vai parar tudo para descobrir quais são as ofertas que ele precisa fazer. A Luísa vai trabalhar para que o e-commerce dele esteja funcionando 100% da melhor forma, da maneira que o cliente dele espera, da maneira que fica mais confortável para o cliente dele e fica possível de ele trabalhar, e é isso. E a agência vai fazer o máximo para levar o anúncio para as pessoas
que estão mais propensas a comprar naquele momento, né? Ou que, enfim, estejam, que tenham potencial para receber aquele anúncio e para ser um cliente fiel mais adiante. Mas se todo mundo tiver as suas expectativas criadas e o seu próximo passo, a gente consegue antecipar muita coisa também e evitar bastante frustração. Sim, até porque depois disso alinhado é onde o cliente e vocês como agência também, né, começam a olhar para os números. E aí começa a se aprofundar. E aí algo muito importante é que vocês também precisam de ferramentas que ajude na hora de analisar os dados, o Perfeito. cliente de ter informação super rápida, porque pense assim, né, por mais que vocês tenham um contato às vezes muito frequente com o cliente, né, dependendo do projeto, de como ele tá, acaba às vezes sendo até de forma mensal, acredito, né? De certa forma, por algum momento ele vai ter que olhar para o e-commerce dele e tomar decisões que ele não dependa somente de ambos os fornecedores, né? Seja a plataforma, seja realmente, né, a agência como um todo também. E aí é onde ele olha para os relatórios, e isso precisa ser fácil. E aí algo que eu queria realmente trazer, até para que quem está aqui acompanhando, às vezes quem já tem um projeto, ou também quem está nessa fase inicial, né, Mari? O que eles deveriam começar a olhar num período inicial? Beleza, já entendeu o papel, né, de cada fornecedor, já entendeu que agora já tá a expectativa setada. Por onde é que ele deve olhar primeiro nesse próximo passo, quando ele começa realmente a investir? Porque fica naquela sensação. E aí, quando é que vai converter? E agora? Converter uma venda? Sim, exatamente. Esse processo, ele é bem delicado e por isso que eu te falei lá no começo que lá na Blue a gente procura fazer um atendimento o mais próximo possível e um dos diferenciais, eu acho, assim, da Blue, é que o técnico, né, o gestor da conta faz o atendimento direto com o cliente. Então as informações, elas fluem com muita facilidade, né, tanto a informação da conta, quanto instrução, quanto ideia e tudo mais. E tendo uma plataforma que tenha informação, isso nos ajuda muito. Como tu falou antes, antes de responder a pergunta, eu quero fazer um comentário. Como tu falou antes, tem informações que não dependem da agência. A gente vai ter uma informação lá do painel, né? Do quanto foi investido, de para quem foi tanta verba, de onde veio esse consumo, qual anúncio, qual região, qual horário e tudo mais, qual campanha, qual produto. Por outro lado, se o e-commerce tiver informações fáceis e acessíveis, o cliente tem lá do lado dele um trabalho que é olhar assim, pô, eu tô fazendo lá com a agência campanhas para esse produto. Só que esses produtos eu tenho pouca margem. Será que se eu trocar esses produtos eu não consigo um resultado melhor, não consigo aumentar meu investimento? E aí começar a se criar novamente esse efeito cascata, né, de tudo vai melhorando. E do contrário também, muitas vezes a gente tá vendendo bem um produto, o cliente não se ligou que esse produto ele não tem margem, e aí a gente tá achando que tá arrasando e na verdade não tá e ninguém olhou, porque o cliente não tinha acesso àquelas informações, né. Então tudo isso coopera para que a gente chegue num resultado legal. Agora, o que olhar, né, o que olhar quando a gente tá começando uma campanha? A gente sempre pensa, assim, em começar uma campanha com algo que a gente tenha um diferencial. Eu não sei se tu vai perguntar isso, mas, tem um ponto muito importante que eu vejo de erro, assim, e que a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa quanto empresário, que é não saber qual é o meu diferencial. Então, se eu tenho uma loja, vamos supor, de calçados online, tu tem uma loja de calçados online e a Mayara tem uma loja de calçados online, cada uma vai ter um direcionamento, provavelmente. Talvez o meu seja calçados mais populares, eu consiga o melhor preço, porque eu tenho o melhor relacionamento com fornecedores. Talvez tu tenhas os melhores calçados para as crianças e a Mai tenha os melhores contatos de sapatos de grife, né? Ela vai ter um atendimento mais personalizado, ela vai levar na casa do cliente, enfim. Cada um vai ter o seu direcionamento. Só que se a gente competir, nós três, com as mesmas campanhas, para o mesmo público com as mesmas palavras, a gente provavelmente todas vão gastar muito e ter um resultado bem baixo, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu vejo que o cliente precisa estar atento quando ele vai começar a anunciar. Mas, falando em dados, eu vejo assim, começar com campanhas que você tem um bom apelo, então começar pelo teu produto estrela, que é aquele, né, que as pessoas mais procuram, ou que tu sabe que tá mais em alta, ou que tu consegue fazer um preço melhor, não começar com tudo,
né? Não começar tentando anunciar tudo, porque a gente acaba ficando sem direção. E olhar, né, pra região que tu estás anunciando, não começar anunciando para uma região muito ampla, como por exemplo, eu tenho R$ 1.500, que é o valor mínimo hoje que a gente começa a investir lá na Blue, menos que isso a gente não assume, porque a gente tem um compromisso com o cliente de ser franco, né, menos que isso é muito difícil a gente conseguir mostrar um resultado e fazer o cliente permanecer. Então ele começa a investir R$ 1.500, quer investir para o Brasil inteiro? Fica complicado, a gente fica sem parâmetro, a gente não consegue dizer de onde foi o resultado melhor, a gente realmente, fica muito difícil a gente conseguir escalar um resultado assim. Então a gente sempre indica olhar para as principais regiões, olhar para o preço do clique, olhar para um custo de conversão aceitável e ter isso em mente desde o início. Então pode ser que você consiga boas conversões, mas se o produto tem um ticket médio de R$ 3 e você consegue, muitas conversões com um custo por aquisição de R$ 5, às vezes as pessoas demoram para entender que isso está errado, né. E às vezes vem de outras agências ou outros de outros fornecedores achando que tinham um resultado bom, mas a fundo não tem. Tem um volume de conversões ou tem um volume de leads, mas no final a conta não fecha, né. Então precisa ter muito esse direcionamento. Eu vou anunciar isso, que tem um ticket médio assim, eu vou investir tanto de verba e o meu custo por aquisição, o meu objetivo é chegar nesse valor. E também dá um tempo, né, dá um tempo para a plataforma se acertar, para as campanhas se acertarem, porque eu vejo muito dinheiro deixado na mesa também com campanhas que estavam chegando lá e o cliente desistiu, né, desistiu antes da hora. Eu sempre comento com os clientes que parece aquela figurinha que tem, né, de uma pessoa numa mina buscando um diamante, quando ele tá quase chegando, ele desiste, vai embora e o diamante fica lá. É assim que funciona o nosso trabalho, assim, ele não é imediato, isso provavelmente, vocês já estão cansados de falar também, mas precisa de comprometimento e de uma visão estratégica, né, não começar, como eu falei, tentando anunciar tudo, olhando para todos os índices também, né, isso é um ponto importante. Eu quero um bom custo por clique, eu quero um bom custo por aquisição, eu quero um bom CTR, eu quero um melhor posicionamento, eu quero seguidor, eu quero, engajamento. Não dá, tudo não dá. Tu precisa entender para tua estratégia o que é mais importante e focar naquilo ali e seguir. Não significa também que você deve passar um ano aceitando a desculpa da agência ou de seja lá quem for, dizendo que: ainda estamos em maturação, não mudamos nada, né, vamos continuar tentando como tá". Também não é assim, a gente não pode se acomodar, mas a gente precisa saber que essa construção, ela é real, não é conversa de gestor de tráfego, não é conversa de dono de agência, é necessário. E é muito importante isso que você falou, né, Mari, de olhar para o diferencial. Porque e aí olhar para o diferencial e começar a casar não só o diferencial com o produto. Às vezes o cliente, ele não tem a percepção de qual produto é melhor ele anunciar, mas ele tem que olhar se ele consegue aquele produto por um preço melhor, vários pontos que tu foi citando aqui, né, faz realmente muito sentido. E aí faz muito sentido olhar para isso e principalmente o cliente ter uma ideia de onde que ele deve olhar para ter essa informação rápida. Exemplo, quais produtos que eu foco? Qual é o meu produto ouro? Porque às vezes acontece o quê? Ele tem o físico, ele tem um produto que converte no físico. O online pode ser um produto totalmente diferente. E aí, a plataforma ter, né, realmente relatórios que ajude, e aí já vou citar um aqui, relatório de curva ABC. É essencial olhar, por quê? Beleza, o meu produto ouro em algum momento o preço dele já não ficou mais atrativo, já não deu mais, a margem não tá legal. Mas qual é outro produto que faz mais sentido eu puxar? Não faz um produto da curva B, da curva C, do que eu querer pegar lá? Não tem como. Então, olhar para isso acaba influenciando muito e ajudando, porque isso se torna parte do lojista, do dono de e-commerce, né? Ele que vai analisar, ele que, né, tem o setor de compras, eles que sabem qual é o melhor produto para se apostar em relação a isso. Então, com certeza, faz muito sentido o que tu trouxe. E inclusive, não só relatórios assim, né? Mas outro ponto que tu comentou. Vocês vão fazer lá a análise de qual é o custo por clique, tudo que uma agência precisa realmente estar avaliando e passar para o cliente, que muitas vezes é mais difícil ele olhar. Ele não é profissional, às vezes, do Google Analytics lá ver o que está acontecendo. E aí acaba sendo muito papel de vocês. Mas ele também minimamente saber em questão de estado. Exemplo, né, que tu citou. Ele quer apostar para todo o Brasil e não dá, ele não consegue mensurar. E aí algo bem legal que os clientes conseguem, linkar muito aqui na Climber
trabalhando com uma agência, é o quê? Beleza, ele pega as informações da agência, tá investindo lá para determinadas regiões, mas ele também tem um relatório de vendas por estado. E aí ele começa a se aprofundar muito mais naquilo. Qual é o estado que mais está dando venda? É o estado de São Paulo, que está com a melhor taxa de conversão? Opa, não, aqui no meu relatório ele está dizendo que é o estado de Santa Catarina. Então, opa, já identificou um público que está convertendo, um estado que está dando certo. Um outro ponto, né? Ah, um ticket médio. Ah, a gente tá vendendo bem para São Paulo, mas o ticket tá baixo. Vamos reforçar aqui em Santa Catarina, a gente consegue entregar mais rápido, o ticket tá mais alto, a gente consegue oferecer alguma coisa a mais, a gente consegue oferecer uma experiência diferente. E isso faz muita diferença, né? E que, como eu falei, a agência não alcança, a plataforma não alcança, e às vezes o cliente não se dá conta. Com certeza. E vai muito dessa facilidade, né? De ser fácil encontrar, ser fácil Perfeito. entendimento. Uhum. Eu acho que isso acaba fazendo com que tenha clientes com resultados, porque tá linkado muito isso. Então acaba fazendo bastante parte de um conjunto. Então é importante olhar não só cobrar da agência, porque a agência tem um papel, a plataforma tem um papel, e você, como dono de e-commerce, lojista, acaba tendo outro papel também. Acho que isso é bem legal a gente frisar aqui. Outro ponto também que você comentou lá inicialmente, né, foi sobre essa questão do diferencial, e às vezes é muito difícil para ele realmente ter isso. E aí, um ponto que eu queria que talvez tu conseguisse trazer, Mari, é como que o cliente ele pode analisar um pouco esses diferenciais e trazer muito isso pro brand deles, porque, de certa forma, ele já tem que ter essa comunicação, o marketing dele tem que estar muito claro para ser uma comunicação realmente fluida. O que que ele deveria analisar nisso também? Assim, essa é uma pergunta bem importante, porque assim, lá na Blue a gente faz, como eu falei, né, um briefing bem aprofundado com o cliente, a gente procura entender o que que ele oferece de melhor, o que que os concorrentes têm de melhor, e muitas vezes a gente pergunta para o cliente, né, tá, me fala quais são os seus diferenciais. E aí ele nos diz, ah, é qualidade. Mas o de qualidade não é mais diferencial, né? A gente é o mínimo que um cliente espera. Então, aí a gente vai para uma parte de fazer nós uma análise da concorrência e a gente começa a ver, às vezes, um ouro que o cliente não explora. Muitas vezes a gente vê assim, por exemplo, o teu concorrente, ele falou que entrega o orçamento em 2 dias. Não, mas eu entrego em um dia também. Geralmente eu entrego em um dia. Então, olha um diferencial. Então, olhar com carinho para aquilo, assim, para a essência da empresa muitas vezes não é olhado, né. Eu vejo que hoje o empresário ele tá muito, às vezes, assustado com um tanto de informação e com essa pressão de ter o melhor preço, de estar, anunciando, de estar presente nas redes sociais, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ele não percebe o ouro que ele tem dentro da empresa. Então, se parar para analisar por que que os teus clientes no offline são tão fiéis? Por que que tu tens uma carteira de clientes que gosta do teu trabalho, que indica o teu trabalho, que volta para comprar de ti? Por que que eles fazem isso, né? E muitas vezes o cliente precisa se dar conta também, Lu, que o diferencial do físico nem sempre vai ser o mesmo do online. Pode ser, e aí eles precisam comunicar isso, mas nem sempre vai ser. Porque às vezes tem uma lojinha aqui, que conhece muito bem o público, que já sabe aquela senhora o tamanho que ela calça, a marca que ela gosta, o problema que ela tem, que ela precisa de um calçado confortável por N motivos, o neto, o bisneto, a nora, o filho, o que eles gostam, para poder presentear. E isso no online é um pouco mais difícil. Então, na hora de passar esse negócio para online, ela vai ter que entender: "Pô, como é que eu vou fazer com que esse mesmo cliente, né, esse mesmo perfil de cliente venha comprar na minha loja online? É isso que eu quero? É para essa pessoa que eu quero vender ou não?". Porque já muda completamente a estratégia e a comunicação, né. Então, olhar para a essência do negócio, para por que que ele surgiu e por que que você começou a fazer aquilo e por que que as pessoas voltam, eu acho que é muito maior do que qualquer estratégia que eu venha dizer aqui assim: "Ah, faça uma análise SWOT, faça uma análise aprofundada, contrate uma consultoria". Olha para aquilo que é o mais precioso do teu negócio, né. É a quantidade de produtos que tu tem no estoque, é a agilidade que tu tem na entrega, é a consultoria que tu dá antes de vender, porque muitas vezes o cliente quer mais é isso, ele quer alguém que te instrua
o que é melhor para ele comprar. Ou não, é o que eu tenho de mais, que o pessoal mais agradece aqui é que eu entrego muito rápido, né? Ou que eu respondo rápido, né, numa chamada, enfim. Eu tenho parceiros que fazem a montagem disso aqui que eu vendo. Enfim, precisa olhar com carinho para aquilo que você faz e não tanto para fora, né? Porque, no caso, como o exemplo que eu dei, a gente precisou olhar para fora para ele saber que aquilo que ele já faz é muito bem visto, né? É um diferencial que muitas vezes ele não tá comunicando. Então, às vezes, o cliente cisma em comunicar preço, sendo que, na verdade, não é isso que o cliente dele quer e nem é aquilo que ele é o melhor. Acontece muito, principalmente o questionamento não só no e-commerce em si, mas às vezes até no marketplace. De o lojista ele falar assim: ah, mas eu não tenho preço pra bater. Tá, beleza, mas vamos voltar aqui, vamos olhar. Entrega mais rápida, talvez funcione. Todos esses pontos que tu foi citando, né? E no dia a dia, acontece muito disso, de se focar muito no preço, porque assim, para um dono de e-commerce é um eterno apagar incêndio. Sim. Eterno, não acaba nunca. E aí, às vezes, ele não tá olhando para aquilo de forma estratégica. Por quê? Porque não é a cesta que mais tem ovos de ouros, né? Então, é onde acaba, às vezes, deixando um pouco de lado também. E se a gente fosse, né, olhar para todos esses pontos que você veio comentando até aqui, a gente vê que realmente tem muitos clientes que têm essas dificuldades, donos de e-commerce que enfrentam isso, né? E se a gente fosse, talvez, dividir isso em passo, Mari, se a gente dissesse assim, olha, de todas essas barreiras que a gente veio conversando aqui, sobre olhar diferencial, sobre olhar o lugar que está sendo feito campanha, se realmente está sendo feito correto, se a comunicação ela está realmente clara, o que tu acha que mais impacta, ainda assim, que normalmente faz com que os donos de e-commerce não tenham os resultados que eles esperam? Legal. Eu acho que a gente voltar para aqueles 3 pilares e fazer uma análise, assim, com calma desses 3 pilares e olhar para onde que eu preciso direcionar a minha energia agora. É um primeiro passo, né, porque existem muitas coisas a se fazer, isso a gente já sabe, né, a cada dia surge uma facilidade nova na internet, né, tanto em ferramenta, quanto até nas redes sociais, surgem coisas o tempo inteiro que a gente precisa estar se atualizando. Mas a gente olhar para esses 3 pilares e ver: "Olha, eu já tenho uma estrutura legal, eu já tenho uma plataforma boa, eu tenho um conteúdo mais ou menos e um tráfego mais ou menos. Como que eu posso reforçar esses 2 pilares?", né, e olhar com calma para isso. E eu vejo que uma das grandes vantagens, né, tanto do e-commerce quanto do marketing digital, né, dos links patrocinados, é a possibilidade de a gente mensurar, né, e a gente precisa aproveitar isso. Porque antigamente, quando a gente anunciava num jornal, num rádio, numa televisão, não que não se faça mais isso hoje, mas era a única opção, né, a gente não tinha como mensurar quem viu, quanto vendeu, e hoje a gente tem, muitas vezes não se aproveita essa oportunidade. Então, olhar para esses 3 pilares, ver onde eu não estou colocando energia, e se eu não estou colocando energia, com certeza eu preciso colocar alguma, né, e se eu estou colocando pouco, eu preciso colocar mais, e ter essa percepção, olhar para os meus dados e extrair dali alguma coisa. E aí tem uma outra coisa, Lu, que é um ponto muito importante que às vezes, justamente esse diferencial de a gente conseguir metrificar acaba atrapalhando, porque é muito dado, é muita informação. Então, se você for olhar a quantidade de visitas, olhar o volume de cliques, olhar em qual produto que estão clicando mais, olhar qual que é a categoria que eu tô vendendo mais, cara, é muita coisa. Então, precisa ter pessoas especializadas para isso, né? Uma agência, uma plataforma, mas você precisa olhar para o que mais importa, né? Olhar para esses números e tomar uma ação, porque muitas vezes eu acho que isso acontece bastante aqui também, e lá na Blue acontece, às vezes o cliente ele olha tanta coisa que ele não toma decisão nenhuma. É que fica difícil tomar decisão. Sim. É igual tu vai no restaurante, daí tu tem um cardápio com Quanto várias mais opções. informação, mais difícil a decisão. Exatamente. Então, contar com o apoio da agência, contar com o apoio de uma plataforma para me dizer, olha, o que vocês me direcionam? Mais no sentido de trazer o meu potencial quanto empresário e usar o potencial da agência, porque muitas vezes acontece 2 coisas. Se coloca todo o peso de uma decisão na agência, e não é o caso, porque a gente tem a visão do nosso lado, né, a gente não tem a visão do empresário, e por outro lado também se exclui totalmente a opinião da agência, porque a gente
querendo ou não, o técnico que tá lá, ele pode ser jovem, ele pode ser outro público que não seja o teu público-alvo, mas ele vive aquilo ali todos os dias. Ele tá vendo, ele tá mexendo naquilo ali e tá se aprofundando no teu público. Então, a gente sempre diz assim, que é importante que você confie nos parceiros que você tá trabalhando, porque sem isso acaba sendo um trabalho jogado fora, assim, né? Porque se eu contrato a Klimbo pra fazer um e-commerce e eu fico o tempo inteiro dizendo, ah, não, mas eu vi isso aqui que é melhor. Ah, não, mas eu vi outra plataforma que faz isso aqui que é diferente. Ah, não, não gostei assim, quero assim. Não, mas eu tô falando que assim é melhor, não importa o que vocês estão me dizendo. Acaba que a gente fica numa guerra e não faz sentido nenhum, né? E sempre tem um primo, um sobrinho, um amigo que conseguiu vender milhões no primeiro mês de e-commerce. Sempre tem. Às vezes não é o mesmo produto, não investe o mesmo tanto, não tem várias coisas, E fora né? que a metade das histórias, na maioria das vezes, não é verdade, né? Às vezes eu me Então, pergunto, porque às vezes o cliente fala assim, ah, eu fiquei sabendo que o meu concorrente, ele fatura X. Eu falei, ah, é? Tá, investe e, quanto? e às vezes é difícil, porque por que será que talvez o concorrente não. Se o concorrente às vezes não estivesse vendendo, ele também não falaria, talvez. Às vezes ele não quer dizer quão bem ele tá ou quão mal ele tá, né? Claro. Então tem Então, bastante isso. essa confiança e essa parceria precisam estar muito bem estruturadas e muito alinhadas para que se ande sempre na mesma direção. Porque também não é legal. A gente não gosta de dizer que isso aqui não vai dar certo. Ou precisa investir mais, o tempo inteiro ficar falando isso. Mas às vezes é o que a gente tem pra dizer. A gente sempre fala, né? Ó, aqui tá o nosso resultado. A gente tá conseguindo 30 conversões com esse orçamento. A gente vai tentar melhorar pro próximo mês conseguir 40. Mas pra 80, a não ser que aconteça que uma revolução, não vai acontecer. Então saiba disso, né? E a gente quer que chegue a 80. Por isso que a gente tá sempre trazendo ideias, buscando. E a gente sabe que no mercado, tudo sempre vai custar mais. Né? Ah, para melhorar isso aqui eu preciso pagar mais. Para ter uma assinatura um pouco mais personalizada, tudo é assim, né? A gente, como consumidor, sabe. Só que, tendo essa confiança que eu falei anteriormente, a tua agência vai saber te direcionar e dizer para onde vale a pena apontar e o que, de repente, não é prioridade. E eu concordo contigo, porque realmente é crucial ter essa relação de confiança, né? Porque senão realmente começa a ficar um diz que me disse, e não é isso, não tem como, não funciona. E aí é importante porque, pensa no seguinte cenário, né? Hoje, um pilar da Klimba é flexibilidade e personalização. E aí, se o cliente ele chega aqui na Klimba com um determinado problema, a gente vai olhar para a situação dele, vai analisar o problema e vai dizer, olha, o melhor caminho é isso aqui. E aí a gente vai montar, se tiver que montar um escopo, a gente vai fazer um escopo, a gente vai personalizar, e aí é o que vai resolver. E aí, se ele não confiar nisso, não vai funcionar, porque ele sempre, eu vou ter que ficar sempre tendo que provando, tendo que provar de que. E aí não funciona, realmente não funciona. Então, acho que isso é muito legal frisar. E aí, também já pegando outro ponto, né? Talvez saindo um pouquinho dessa conversa que a gente tava aqui, desse assunto em específico. Mas anteriormente, Mari, tu comentou que às vezes o cliente ele tá numa campanha e aí ele tá lá testando, né? Começou, ele tá investindo, dele ainda não viu o resultado. Daí tu deu o exemplo lá daquele memezinho, né? Que ele tá lá cavando, o tesouro tá muito ali perto, mas ele desistiu antes. Como que o cliente ele poderia ter essa percepção? Ou como que talvez como que vocês mensuram que ele tá perto daquilo, sabe? Como que ele poderia olhar pra isso de uma forma diferente? Sim, eu acho que vai muito de encontro com o que eu falei antes com relação a um custo de conversão aceitável, né? Porque assim, se a gente tá fazendo uma campanha, a gente tem que ser muito transparente. Se a gente tá fazendo uma campanha, onde o custo de conversão tá muito alto, o ticket tá baixo, a gente precisaria dobrar o ticket e diminuir o custo de conversão na metade para o próximo mês, para que seja viável para o cliente. A gente tem que ser muito transparente, que é bem improvável que vá acontecer, né? Então, pontos que a gente considera e traz para o cliente de uma visão bem clara para ele. Olha, hoje as campanhas que a gente está investindo são essa, cada uma tem o seu posicionamento, cada uma vai ter o seu custo por conversão, cada uma vai ter o seu ticket médio, o seu público, o seu direcionamento. Para a gente chegar nisso,
É como eu falei, assim, dá pequenos passos, né. Então, olha, no mês passado, nós tivemos um volume de 500 cliques e 30 conversões. Nesse mês, a gente teve já um pouco menos de cliques, porque o clique custou um pouquinho mais alto, mas nós conseguimos 40 conversões. Então, ó, daqui a gente já viu um caminho. Ou o contrário, também ser muito franco, né. "Olha, a gente fez uma mudança aqui, passamos a focar mais nesse produto para essa região e percebemos que teve um custo super alto e não converteu. Então, nem consigo te dizer o custo de conversão, porque esse produto nessa semana não converteu. Então, vamos voltar, vamos trazer. E um outro ponto que é para dar esse direcionamento é não deixar passar 2 meses. Não deixar passar 3 meses de uma campanha para tu perceber que ela não tá dando certo. Tu consegue saber se ela está num caminho ou se realmente a gente tá muito fora. Porque o que que pode acontecer também, tá? Partindo para uma coisa um pouquinho mais técnica. O que que acontece que eu vejo? Muitas vezes o orçamento ele é tão baixo que a parcela de impressão do cliente ela é muito pouca. Então, eu digo para o cliente assim, ó, imagina que tu quer anunciar para a cidade de São Paulo, mas tu vai ter orçamento para aparecer para 10 pessoas. Como que tu vai acertar as 10 pessoas? É muito difícil. Então, tu precisa aparecer para uma quantidade maior de pessoas para acertar as 10 pessoas que vão querer, que vão possivelmente se interessar pelo teu trabalho, né, pelo teu serviço. Então esse é um ponto muito importante. Às vezes aqui, a gente já tem que direcionar o cliente a mudar a estratégia, ou fazer uma estratégia ao invés de venda direta, uma captação de lead, ou um orçamento, porque a gente está vendo que não está tendo fechamento, porque às vezes o cliente precisa de algo mais consultivo, ou de uma forcinha a mais, ou de uma negociação diferente, né. Às vezes a gente precisa ter essa visão também. Porque o cliente, ele vai olhar para quê? Para o que tá saindo dinheiro e o que tá entrando. E nesse meio aqui, a gente precisa acertar tudo para que ele entenda o que tá acontecendo, né. Então, trazer essa visão para ele e mostrar muitas vezes a gente abre a campanha, abre a tela para ele pra dizer: "Olha, a gente tem essa e essa campanha. Hoje, essa campanha aqui, a gente perde 90% das impressões, que é 90% das pessoas que pesquisam, não estão vendo o teu anúncio, porque o orçamento não é suficiente. A gente tem 2 possibilidades, 3 na verdade, né, ou parar, Uhum. ou aumentar esse orçamento ou diminuir essa região. Assim, bem simplificadamente, né, para que você consiga aparecer mais para essas pessoas. Então ter clareza e tentar falar o mais fácil possível, né, porque eu também me coloco muito no lugar do empresário. Eles não têm a menor obrigação de saber de CPC, de CPA, de taxa de conversão, nada disso. Eles precisam saber o que a gente, gostaria que eles soubessem e que pode ajudar eles a tomar decisão. Fora isso, é o que eles quiserem saber e perguntarem, né, porque às vezes a gente enche de informação e a pessoa acaba não conseguindo avançar e até ficando frustrada, né, com o investimento e com o projeto no geral. Então não teria um período específico, vai variar de campanha para campanha? Isso, exatamente, assim, o que que a gente faz, né, é que no caso da Blue, a gente tem clientes desde uma imobiliária até um chaveiro, né, até uma empresa que vende, serviço de serviço de saúde, serviço de manutenção, enfim, e produtos também, né, muitos clientes. Então, por exemplo, para um cliente que é uma imobiliária, se ele ficar um mês inteiro sem vender nada, não necessariamente é um resultado ruim, porque ele pode estar negociando com 5, 6 pessoas. Agora, um cliente que vende, bolsa de couro, que é manual, assim, cara, se ele ficar um mês inteiro sem vender nenhuma, foi muito ruim. Entende? Então, não tem como a gente, setar um prazo, setar no máximo investir tanto para ter um resultado, porque depende se é uma captação de lead, se é uma venda direta, se é uma negociação mais longa. Tem muitos clientes, por exemplo, de energia solar que a gente trabalha, que tem uma negociação de no mínimo 3 meses. Então e acontece de no primeiro mês o cliente já tá insatisfeito, mas simplesmente não tinha como ele já ter fechado, entende? Uhum. Então, essa explicação e essa transparência são muito importantes, mas claro, né, que muitas vezes a gente passa apuro também, que a gente tem uma expectativa, acha que vai acontecer e não acontece e a gente diz: "Olha, a nossa expectativa era que tivesse acontecido dessa forma, agora a gente vai agir dessa e dessa forma, e o esperado é que aconteça
tal coisa. Então, depende muito de caso para caso e até da parte do cliente também, porque tem muitos clientes que já vêm muito prontos, e tem clientes que vêm muito para testar, para começar a aparecer para a região, para começar a se posicionar como empresa. Então, isso acaba, sendo bem variável, mas nós temos atendimento semanalmente com todos os clientes para que a gente se certifique que eles estão vendo o que está acontecendo. Porque acredito que aqui na Climba também tenha isso, porque muitas vezes o cliente, se ele não tá vendo o dinheiro lá na conta, não tá vendo o dinheiro entrar, ele acha que a gente não tá fazendo nada, quando na verdade é aí que a gente tá trabalhando, né. Então, é muito importante essa comunicação da agência com o cliente, para que ele saiba o que esperar nesse período e para que ele saiba o que está sendo feito também, né, e possa participar dessas decisões e tenha até um senso de responsabilidade com relação ao que está acontecendo. E é muito legal essa questão da análise, porque um exemplo que tu citou, né, às vezes é um produto que ele vai ter que ter uma negociação diferente. Sim. E aí vai ter que ter, às vezes, uma tratativa pelo WhatsApp, uma ligação, o vendedor tá ali vendendo. Por isso que tem vários clientes que acabam utilizando muito até um venda assistida, né, a nossa funcionalidade, porque tem isso, às vezes um ticket médio maior não vai vender sozinho, não vende. Até a gente Precisa. gostaria, mas a gente sabe que é uma coisa bem Sim. improvável, né. Muito improvável, então acaba tendo isso e de fato ser uma dúvida dos clientes, assim: "Ah, até que momento quanto tempo performa? Quanto tempo eu tenho resultado? Ah, às vezes a minha agência não tá entregando resultado. Como é que eu deveria saber enquanto ela tá entregando?". Então acho que aqui a gente já conseguiu sanar bastante dúvidas, e já vai conseguir ajudar bastante vocês lojistas também. E claro que a gente veio compartilhando até aqui, né, Mari, bastante conhecimento para quem já tem uma operação de e-commerce funcionando, para quem tá começando, a gente veio falando sobre alinhamento, sobre os 3 pilares, que é a parte, da estrutura, do conteúdo, do tráfego. Então, se a gente for trazer aqui, né, para quem de fato está começando no e-commerce hoje, o que tu daria como dica para que ele possa construir uma base sólida no e-commerce, nesse início já? Legal. Eu acredito que o básico bem feito é a chave de tudo, assim. Quando a gente começa com uma boa plataforma, com uma boa estratégia, com um bom direcionamento, você consegue iniciar o caminho e construir a base para que você possa crescer mais adiante. Então, independente dos projetos que você for, ramificar adiante, com essa base você consegue construir e isso vai se refletir muito lá na frente. Então, não foram poucas as vezes que eu vi projetos terem que dar passos para trás, porque não tinham uma boa base. Então não tinha uma boa experiência do cliente, não tinha uma boa usabilidade, não tinha facilidade para cadastramento de produtos, de serviço, enfim, não tinha um bom direcionamento até estratégico, né, de para quem eu quero atender, o que eu faço de melhor. Então, sentar e olhar para esse projeto de e-commerce, o que que de melhor eu posso oferecer? O que que o meu cliente vai encontrar no meu site, no meu e-commerce de melhor e focar nisso. É muito comum o empresário perceber muitas necessidades e focar em tudo ao mesmo tempo. Então, ter uma base muito bem feita, começar com um propósito bem definido e algumas metas faz com que a gente consiga avançar e escolher bons parceiros, né? Eu acho que essa é a dica principal, começar com o básico bem feito e escolher bons parceiros que vão conseguir te direcionar e que vão ser o mais francos possível com você. Porque no momento que a gente vai investir, muitas vezes apostar todas as nossas fichas num projeto, é importante que você tenha com quem contar e pessoas que já trilharam com outros parceiros o mesmo caminho e viram muitos erros e muitos acertos, né? E isso acaba avançando muito e fazendo com que a gente pegue alguns atalhos aí e chegue num resultado legal, que é o que todo mundo espera, é o que todo mundo merece, o que todo mundo procura quando começa num e-commerce, né? E essa questão de ter a base sólida que tu comentou, ela é muito válida e principalmente ter isso de forma clara para todo o time. Sim. Porque o que eu vejo muito assim, isso com diversos lojistas que a gente acaba negociando, é que eles acabam tendo uma base, e aí a direção vai lá, monta toda uma estratégia, só que isso não vai passando para todas as pessoas que estão na operação de e-commerce no dia a dia. Claro que tem coisas que talvez não faça sentido especificar, Sim. mas principalmente, ah, beleza, o foco vai ser em atendimento, e aí tu não passa que isso é um pilar importante Sim. para a equipe. A equipe às vezes vai esquecer de responder o WhatsApp, não vai olhar para isso, e aí começa a gerar outros tipos de problema. Então, Clareza, né? importante ter essa clareza com todo o time, e principalmente se houver troca de pessoas no time.
Porque se perde a informação. Registro, muito. Registro. Então, isso é muito legal. E a gente vê, às vezes, numa reunião de análise, eu converso com o cliente, daí com o funcionário, né? Qual é o objetivo de vocês? Então eu não sei, eu tenho que ver. E é isso que começa os desencontros nos projetos. Então, acho que é muito válido o que tu trouxe, Isso. assim. Um ponto bem importante com relação a isso que você falou é, por exemplo, as pessoas dentro do projeto são cobradas por coisas diferentes. Então, muitas vezes, a pessoa que contratou a agência falou uma coisa, mas a pessoa que está acompanhando, que faz as reuniões, fala outra coisa. E aí a gente acha que tá dando tudo certo, a gente tá atendendo o que aquele parceiro tá pedindo, e aí mais adiante um cancelamento, porque não era isso. Né? Não ficou claro. Então, uma pessoa estava sendo cobrada por um objetivo, por um direcionamento, nós seguimos o direcionamento e o projeto, ele, na verdade, é uma frustração para todo mundo, né? Tanto para a agência quanto para quem tá lá, porque vai ter que começar do zero, vai ter que começar de novo. Eu sempre digo, é muito melhor a gente ajustar a comunicação, ajustar as campanhas, ajustar a estratégia dentro da agência, às vezes até trocar de profissional ali dentro, porque tem perfis que se dão melhor com algum tipo de cliente, enfim, alguns são mais comunicadores, outros são mais analíticos. Isso é normal, do que o cliente começar do zero em outro lugar e ter que explicar tudo novamente, né? Até que se pegue realmente o cerne daquilo, é um tempo muito perdido. Tanto o tempo que já passou, quanto o tempo de se iniciar e de confiar e de explicar e de maturar as campanhas em outro lugar, né? Então, esse é um ponto bem legal. Registro do máximo possível e alinhamento em todos os níveis dentro da empresa, porque isso acaba gerando prejuízo para todo mundo, né? Sim, com certeza. Então, vocês já sabem das dicas, muita coisa que vocês vão realmente poder aplicar. Não só muito sobre essas dicas, mas, Mário, eu queria que tu trouxesse agora o que vocês têm esperado do ano de 2025, né? E quais são as expectativas de vocês em relação às próximas tendências, o que tá por vir, para que os donos de e-commerce também já ficassem talvez um pouco mais por dentro e esperassem por algo. Sim, legal. Acho que esse ano vai ser um ano de bastante personalização com a inteligência artificial, né? E isso, muitas pessoas vão surfar essa onda e vão se dar muito bem, e muitas vão tentar surfar e vão se dar muito mal, né? Então, a gente precisa ter uma estrutura muito boa para que a inteligência artificial nos ajude. Então, a base, ela precisa estar muito sólida. O social commerce também vai ser muito forte esse ano, eu aposto muito nisso. E o omnichannel também, né? O online com o offline, com as redes sociais, com o site, tudo precisa estar comunicando a mesma coisa. Eu sinto que o público, ele tem cada vez menos paciência para lidar com posicionamentos diferentes. Ele quer a mesma comunicação, ele quer o mesmo tipo de oferta, o mesmo tipo de posicionamento para todas as redes. E quanto mais as empresas pensarem nisso, mais elas vão conseguir trazer, principalmente as que vão do off para o online, vão conseguir trazer a essência delas para o online, né? Porque muitas vezes é o mais difícil. Uma empresa vai muito bem no off, não vai tão bem no on, porque não traz isso junto. Eu acho que essa capacidade de unir a comunicação de todas as redes, de todos os canais e tá preparado para receber cliente em vários canais, eu acho que isso, junto com a agilidade, com personalização e com experiência do cliente, né, vai fazer com que o ano de 2025 seja um ano que vai ter muito sucesso para as empresas que estiverem preocupadas com o lado do cliente, né, em oferecer uma experiência, em oferecer qualidade, em oferecer, em suprir a expectativa e ouvir o que o cliente está esperando, né. Por mais que a inteligência artificial esteja super em alta, as plataformas estejam cada vez mais bem qualificadas, é importante olhar para o nosso cliente, para quem é o nosso cliente ideal, quem que vai consumir aquilo da melhor maneira possível e de que maneira a gente pode facilitar a vida do cliente, né? Eu acho que esses conceitos vão direcionar esse ano aí para tudo aquilo que a gente tem feito e, no geral, inteligência artificial, personalização e preocupação com a experiência do cliente e a expectativa dele, né? Até porque o consumidor, para ele é uma coisa só. Porque às vezes ele compra no e-commerce, na loja virtual, mas ele quer registrar na loja física. Isso. Ou ele compra no WhatsApp e quer Isso. que envie a mercadoria. Então, Sim, ou ele vê num site e vai na loja física que é o mesmo preço,
né, que é o mesmo atendimento. Uhum. Então isso tudo tem sido cada vez mais falado e vai continuar. E é muito bacana poder estar aqui, né, compartilhando isso com vocês. A gente está trazendo a Mari, que é da Blueberry, uma agência, né, parceira da Klimba há muito tempo também. E claro que eu espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo, tá? De verdade. Aproveitem agora que tá no início do ano. É um mês que acontece muito planejamento, né, das empresas. Então comecem a rever. Se já tem uma operação, pega, né, esses 3 pilares que a gente conversou aqui, retoma. Como é que tá o projeto, né? O que eu tenho que olhar e avaliar para que ainda? Muito vocês vão poder aproveitar. E Mari, para quem tá nos acompanhando, quer conhecer um pouco mais a Blueberry, né, quer ter esse contato com vocês, quais são as redes que eles podem entrar em contato com vocês? Legal, o nosso Instagram é o Blueberry Marketing e o nosso site é o bbmarketing.com.br. Lá tem bastante informação, tem os nossos contatos lá também. E também tem o meu contato por lá para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser mais alguma informação. E eu agradeço muito o convite, a gente está sempre à disposição. É muito bom contar com parceiros da nossa região, né, que tem compromisso com a credibilidade, com a entrega e com o sucesso dos clientes, né, porque quanto mais a gente está alinhado, quanto mais a gente consegue unir forças e conhecimento, como a gente falou aqui, são muitas coisas que acabam conspirando para a gente trazer um resultado legal. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e trazer muitos mais cases aí dos nossos clientes que têm tido um resultado muito legal e a gente é muito contente com isso. Com certeza, e quem sabe muito em breve mais conteúdos. Mari, mais uma vez, muito obrigada pela presença, tá? Por topar gravar esse podcast com a gente. E para você que nos acompanha aqui, a gente tá também no YouTube e no Spotify, então siga a gente e acompanhe todos os nossos episódios. Até mais!